Estou aqui reunido com o prefeito Caio Mateus, prefeito de Bertioga e presidente aí do consórcio Litoral Norte. Caio, vamos falar sobre qual o desafio aí dessas 5 cidades. Mas vou esclarecer antes para o pessoal aqui que nós estamos fazendo o primeiro podcast de comunidade na nossa revista eletrônica, que é Viva Rivera. E a gente vai ter essa oportunidade, obrigado por você ter dado essa oportunidade para a gente começar a estrear isso com o prefeito. Mas a ideia, Caio, é discutir tudo, viu? Não ter medo de discutir nada, não. Você sabe, vamos fazer um papo, conversar, os assuntos têm que vir, confronto de ideia tem que existir, até porque a gente quer caminhar melhor. Com certeza. Tá bom? Ivan, feliz da vida de estar aqui contigo, prazer imenso, parabenizar, fantástica ideia de mais um canal de comunicação, um canal que eu tenho certeza que começa com grande credibilidade. Viva Riviera, tudo a ver, até o nome muito bem escolhido. E para mim é um prazer imenso ser o primeiro a ser entrevistado, está abrindo esse canal de comunicação com a população bertioguense e com o mundo, né? Que hoje na era digital a gente fala com o mundo. Então, é verdade. Vamos lá, governo transparente. O Ivan sabe bem a minha forma de trabalhar e a vida, né? Você falou de desafios, né? A vida de todos nós é repleta de desafios e adversidades e aqui não é diferente, né? Então a gente fica muito feliz com cada conquista, os resultados que estão sendo alcançados e a gente está aí para responder o que for necessário. Caio, você pega Bertioga, uma cidade recém aí construída até durante muito tempo, colonizada até por Santos, né? Os primeiros governos, tal, e você entra com um pique aí enorme, né? Enfrenta aí os primeiros anos de governo, segura as contas, diz muito não, tem a coragem de dizer muito não, e de repente você começa a soltar um monte de coisa, e porque agora é época de eleição, porque não sei o quê, mas... Não parou. Ô, Caio, você já ganhou, e aí? É verdade, verdade. Bem colocado. É algo que eu ouço muito na rua. Isso é reflexo do que a população a nível Brasil enxerga da classe política, que realmente, infelizmente, muitos deles se preparam só para o momento de eleição e depois que ganham, esquecem do compromisso assumido no dia. Você já ganhou. É verdade. Indo na inicial do Ivan, né? Cidade Nova, 30 anos de emancipação, agora 19 de maio de 2022. 31 anos de emancipação política administrativa, uma cidade potencialíssima, uma cidade encantadora, uma cidade que está num momento assim fantástico de desenvolvimento social, urbano e econômico, e tudo isso com planejamento, com gestão e com austeridade, como o Ivan muito bem colocou. Aliás, ele acompanha muito bem a vida política, social, econômica da cidade. Nós, nos 2 primeiros anos, você se lembra muito bem, 2017 e 2018, momento esse que o Brasil enfrentava a maior crise econômica das últimas 7 décadas. Não sou só eu que estou falando, mas os números e os noticiários podem comprovar facilmente isso. Nós tínhamos 2 caminhos, Ivan. Um que é bastante adotado por diversos políticos, nível Brasil e mundo, que é o caminho de manter a popularidade, e o outro, o caminho mais difícil, mais sinuoso, um pouco mais cansativo, mais desafiador, mas o correto, o caminho de manter a credibilidade. Nós escolhemos manter o caminho da credibilidade, porque nós tínhamos certeza que no momento que os resultados começassem a aflorar, as pessoas iam entender o porquê do remédio amargo dos 2 primeiros anos. O porquê da mão pesada, da austeridade, dos decretos de contingenciamento de despesas, e foi isso que a gente fez para colocar a casa em ordem, as contas em dia, equilibrar a peça orçamentária e com isso voltar a ter capacidade de investimento. Tá bom, Caio, tudo isso planejado. E aí veio uma pandemia. Que ninguém esperava. Não, variável totalmente incontrolável. Surge uma pandemia que muda o mundo, muda o Brasil e muda a Bertioga. Bertioga, o que mudou em razão da pandemia? O que você fala? Olha, ficou mais fácil isso? Ficou mais difícil? Nossa, a gente
teve que ver coisas que a gente não via ou se preocupar, né? Porque primeiro o foco inicial é a saúde. Todo mundo, pô, é saúde, é saúde, é saúde, é saúde. Só que não é só a saúde, né? A pandemia aqui numa cidade de ocupação sazonal como Bertioga, né? Nessa briga de solta, prende, libera, tal. Quer dizer, morde a sopra. Morde a sopra. Como que ficou? O que a pandemia interferiu na nossa cidade? É verdade. A gente tinha acabado de vencer um grande desafio, que era colocar, do ponto de vista econômico, a casa em ordem e a parte administrativa também. E aí apareceu algo que ninguém esperava, uma pandemia, que não existia manual de como lidar com esse assunto. Tudo foi muito empírico, mas a vida sempre em primeiro lugar, a ciência sempre em primeiro lugar, na ajuda da tomada das decisões. Novamente, entre a cruz e a espada, né? O caminho do pai mais tranquilo, do pai que fala assim para tudo, bonzinho, ou do pai mais austero, que é aquele cara ranzinza, chato, mas que tem uma preocupação enorme e sabe do tamanho da responsabilidade que tem. Novamente, a gente passou momentos sendo bastante injustamente julgado por conta da austeridade das tomadas de decisão, corta aqui, proíbe ali, mas não tinha outro caminho, né? Junto com isso também, uma onda se aproximava, todos nós já acompanhávamos e sabíamos, foi muito importante a coerência e a união através do CONDESP, o Conselho dos Prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista, para tomar medidas metropolitanas, e nós, antevendo a chegada da primeira onda, foi aquela correria enorme para buscar recursos humanos, equipamentos, montagem de leitos de UTI Covid, entre outros insumos para se preparar para essa guerra, que foi uma verdadeira guerra. Nós vencemos todas as batalhas que já passamos nesse enfrentamento, mas a guerra ainda está por finalizar. Já se enxerga uma luz no final do túnel, mas o importante do saldo que a gente percebe nessa altura do campeonato é que Bertioga se saiu muito bem. Basta conferir os números. Quais são esses números? Sempre tivemos a maior taxa de recuperados da Baixada. Sempre tivemos o menor índice de letalidade. Nunca ninguém em Bertioga ficou sem assistência. Ninguém morreu por falta de leitos, seja de enfermaria Covid como de UTI Covid. Então, um saldo positivo. Embora me pese muito saber que 167 bertioguenses perderam a vida pelo Covid-19, mas eu sei que poderia ter sido muito pior se eu e nossa equipe nós tivéssemos pensado na popularidade e não em manter a credibilidade, a responsabilidade, ter consciência de tomar a atitude certa. Caio, eu tenho uma percepção, não sei se você tem a mesma percepção que a minha, mas eu acho que Bertioga, os veranistas contribuíram muito pela manutenção de emprego e renda aqui na nossa cidade. Muitos deles viram como Bertioga uma opção de moradia nesses tempos mais duros lá de pandemia em São Paulo e tal. As novas tecnologias também permitiram o home office e tal. Conclusão, aumentou a população de Bertioga e parece que não vai baixar tanto mais, porque as pessoas descobriram que dá para inverter a semana inglesa. Ficar 5 dias em Bertioga e trabalhar 2 em São Paulo. Exatamente. Era aqui. Por isso que eu acredito que consolida uma nova forma. Todos os municípios aí com 100, 150 quilômetros de São Paulo tiveram um crescimento importante nessa questão de tecnologia associado ao quê? Qualidade de vida. Uhum. Então, Bertioga oferece muita qualidade de vida e agora, com essas novas tecnologias, as pessoas trabalham de casa, né? Conseguem fazer suas responsabilidades aqui e, eventualmente, vão para São Paulo lá assinar um contrato, fechar alguma coisa e tal. Isso deu um impacto econômico aqui na cidade, porque eu não vi a nossa taxa de desemprego, por pior que fosse, e a gente sabe que, por exemplo, restaurantes, principalmente atividades noturnas, os próprios ambulantes na praia, teve gente que sofreu muito.
mas me parece que a gente conseguiu, vamos dizer, flutuar de alguma forma em função dessa transferência de renda, em função de grande parte do nossa economia ser impulsionada aí. E aí eu falo em nome dos condomínios, das associações de bairro e tal. Qual a tua impressão a respeito sobre esse aspecto econômico? Mais do que nunca, o home office ele veio para ficar. E Bertioga mostrou que tem todos os atrativos para que a pessoa que tem a possibilidade de trabalhar à distância, ela unir o útil ao agradável. Ela vir com os filhos no local onde ela mais gosta de viver, que é Bertioga, sair daquele estresse da vida urbana de grandes metrópoles como São Paulo. E essa semana inglesa que o Ivan muito bem coloca, né, os 5 dias em São Paulo e 2 na Baixada, se inverteu. Realmente, a gente percebe em números. Eu falo com convicção, eu afirmo, que a cidade ela cresceu muito por conta do home office, pela quantidade de lixo gerada, pelo número de pessoas que passam, por exemplo, pelo portal de acesso do bairro da Riviera de São Lourenço, enfim. E a prefeitura ela vem buscando, até mesmo junto com operadoras, aumentar ainda mais a cobertura de fibra, a cobertura de distribuição. Eu tive reunião há 2 semanas atrás com representantes de uma das operadoras. Tem boas notícias, então. E tem boas notícias. Vai passar por um processo de crescimento de cerca de 50% de cobertura, assim como aumento também dos pacotes de velocidade. Não que esteja ruim, já está muito bom comparado a outras cidades, mas vai ficar ainda melhor. Você colocou muito bem também que se a gente for falar em emprego, desemprego, basta analisar a tabela do CAGED, que é essa relação emprego-desemprego, na Baixada Santista. Bertioga ela vem ficando positivo, na contramão do que o Brasil e o mundo vem vivendo nos últimos meses ainda, né? Então esse também é um número bastante positivo. Eu digo, Ivan, que se é que se pode falar assim, é um efeito colateral positivo da pandemia, esse desdobramento do home office em Bertioga. Hoje a gente tem Morada da Praia, Costa do Sol, Riviera, os Bougainvilles, o Centerville, bem mais lotados e com mais permanência do que antes. E o desdobramento disso é um movimento mais virtuoso da economia municipal. Se percebe isso não só no mercado imobiliário, que é nítido, por exemplo, pela arrecadação de ITBI. ITBI, entre o que nós projetamos de arrecadação do ano passado para esse ano, 2021, para o arrecadado, já houve um aumento de 198% de ITBI. Então você percebe o movimento no mercado imobiliário. Mas só os grandes estão ganhando com isso? Pelo contrário. Com isso, o mercado imobiliário se movimenta como um todo. É o corretor que vende, é a pessoa que compra, ela vai investir, ela vai construir, ela vai gerar emprego, ela vai comprar no atacadista de construção civil, ela depois de pronta, ela vai continuar gerando mão de obra, enfim, isso é fabuloso. E a cidade está aquecida economicamente. E essa retomada pós-pandemia do turismo, que é um dos alicerces da nossa economia e do restante dos setores comerciais da cidade, vai se dar de maneira muito rápida, como a gente já consegue perceber. Agora vamos falar uma coisa aqui que você tocou. Primeiro, se pode ter algum saldo positivo de uma pandemia, na verdade é o grande esforço que é feito e os grandes avanços que se dá, como se deu na Primeira Guerra Mundial, na questão médica, por exemplo, como se deu na Segunda Guerra Mundial, na questão tecnológica, né? Nós entramos de um jeito e saímos de outro. A pandemia também nos fez repensar coisas que talvez demorassem 10 anos para entrar no cotidiano da gente. Eu não gosto de computador. Amigo, tem que gostar. Sim. Eu não gosto de... Videoconferência. A videoconferência. Não, prefiro só estar junto. Não, vai ter que fazer desse jeito. Conclusão, nós tivemos que absorver as novas tecnologias. E hoje ela faz parte da nossa vida. Então, seguinte, Bertioga teve um novo governo, você fez um primeiro mandato, ganhou a eleição, começou a fazer as obras em eleição, isso é promessa de eleição e tal, continuou, está com recurso para fazer, pelo que eu sei,
vai fazer muito mais. E quais são as prioridades? Como você encara essa Bertioga pós-pandemia? Esses próximos 3 anos ainda de seu governo, né, praticamente, mas como você encara isso? Né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano aqui de Bertioga pós-pandemia. Não quero nem falar da temporada, porque na temporada eu vou te passar um problema maior ainda. Porque o Caio aqui foi eleito presidente do Consórcio Litoral Norte. 5 municípios que têm características muito iguais, de Bertioga até Ubatuba. É isso, né? Exatamente. Então, conclusão, será que vai ter problema nessa temporada? Mas isso eu vou deixar depois. Bertioga pós-pandemia, Caio. Então, eu tenho aquela máxima, Ivan, que uma cidade que é excelente para se viver, ela também é ótima para se investir. E isso também agrega valor e coragem para atrair novos investimentos para a cidade e movimenta a economia e chega na ponta que é a nossa principal intenção, que é gerar emprego. Emprego para colocar arroz e feijão no prato dos bertioguenses. A partir do momento que uma cidade planejada, que sabe onde quer chegar, sabe o tamanho que tem e onde pode chegar, a gente seguindo esse planejamento, a gente vai gerando segurança, não só qualidade de vida para quem mora, mas segurança para quem quer investir. Quando a gente reurbaniza orlas de praia, constrói novas orlas, constrói novos pontos pitorescos, só nos 2 últimos anos a gente construiu, se não me engano, foram 8 praças. Estão lindas, hein? Estão lindas, são e praças... E outra, muito bem utilizadas. Sim, porque a gente fez questão de não fazer meramente praças contemplativas, mas sim para ter equipamento de esporte, de lazer, para várias faixas etárias, bem iluminada. Quando a gente entrega uma nova orla, como a orla do Rio da Praia e a orla do Vista Linda, que a gente está terminando agora, a gente está mais que gerando o que fazer para o bertioguense. A gente está agregando também patrimônio turístico também, fora o ambiental, histórico que a cidade tem, também esses pontos pitorescos novos. Somados ao quê? Ao franco desenvolvimento de frentes de pavimentação e drenagem e calçadas acessíveis que vem ocorrendo na cidade, isso tudo movimenta o mercado imobiliário, gera esse virtuosismo econômico e atrai mais renda, mais investimentos para a cidade. O que a gente espera é um crescimento ainda maior. Bertioga, nos próximos 3 anos, eu tenho certeza que ela vai dar um salto qualitativo e quantitativo muito grande. Então, Bertioga está no caminho certo, está com as contas equilibradas, está com a prateleira, com projetos, está com a publicação constante em compras e licitação, não só de obras também de pavimentação, drenagem, obras contra alagamento e turísticas, mas só nos últimos 2 meses foram quase 7 milhões de novas publicações só para ampliação, reforma e modernização de escolas. Agora, a saúde começa a passar também por um novo momento, onde eu quero inaugurar uma nova fase de saúde no ano de 2023, no nosso planejamento. A conta é essa, onde nós entregaremos um novo hospital de Bertioga, moderno, amplo, 3.000 metros quadrados de área útil para a área de saúde hospitalar e pronto atendimento, assim como uma modernização em toda a atenção básica, nas nossas 4 UBSs e 2 USFs, um novo centro de especialidades médicas e um grande concurso que já se anuncia para o primeiro trimestre de 2022, já que, não sei se é de conhecimento de todos, até 31 de dezembro, todas as prefeituras do Brasil, por lei federal, não podem abrir novas contratações de novos postos, de novos cargos que gerem novos gastos. Só pode abrir concurso para cobrir cargos vacantes nesse período de pandemia. Então a gente tem essa limitação. Mais médicos, mais equipamentos, mais espaços voltados à saúde. Então, educação, saúde, obras e turismo são a bola da vez e é o que vai agregar qualidade de vida e também, claro, geração de empregos, que é o que precisa para qualquer cidade. Bacana. E, bem, Bertioga está no caminho, a gente, é claro, né? Só a pessoa vir andar, e não é só aqui no centro, né, Caio? É andar em todos os bairros, a gente vai ver obra, vai ver pavimento, vai ver. Isso muda totalmente. Vocês imaginam que Bertioga tem distâncias lá em Boracé, chega a dar quase 6 quilômetros até a serra. Tá? Em alguns pontos. Mas aqui, em Chácara, é 2 quilômetros e pouco, a pessoa parava na marginal e tinha que andar
Na lama. Na lama. Já está mudando, né? isso. Agora, com algumas ruas, são todas? Não, não são. Mas as ruas mais importantes que eu digo em sistema de tráfego, elas já receberam a pavimentação. Cada bairro aí foi feito um U. A pessoa entra e sai. E isso melhorou muito a circulação de pessoas no município, né? E essa tranquilidade de poder chegar em casa de uma forma mais tranquila. Bem, mudou, está aí, é incontestável. Quem quiser pode passear, ver. Agora temos uma temporada de verão. Depois de uma pandemia, depois de um segura ainda, que ainda está. E agora todo mundo, molecada com adrenalina lá em cima. Em alta, né? Produtores de eventos, de festa, tal, que vai desde casamento. Quantos casamentos deixaram de ser feitos aí em função da pandemia, porque não pode reunir, porque não pode ter a festa e tal. Então a gente entra agora com essa liberação, aí partindo da vacinação total até novembro, mais ou menos, que é uma expectativa aí, né, Caio? E já se vislumbra que aproximadamente a partir de 1º de janeiro, depois do Réveillon, a máscara vai ser facultativa, né? O uso. E aí, você acha que o pessoal vem para onde? Será que vão vir aqui para o litoral ou não? O turismo doméstico vai estar mais em alta ainda, né? Então, qual que é a preocupação de todos os prefeitos, todas as prefeituras? E Bertioga, ela está exatamente no meio, né, entre a região metropolitana da Baixada Santista, no extremo norte dessa região, no extremo sul do circuito litoral norte. Bertioga é a porta de entrada do litoral norte, e tem também essa facilidade de acesso pelo Alto Tietê, Suzano, Mogi, Guarulhos, enfim. O destino natural é descer a serra, vir para a praia, menos de 100 quilômetros. Bertioga é muito bem posicionada geograficamente. E o que fazer? Ontem, por coincidência, ontem dia 19, eu tive uma reunião com um general que é atualmente secretário de Segurança de Estado, para a gente passar régua e garantir um mínimo de efetivo extra para passar essa alta temporada que vai ser diferenciada. A Bertioga vai receber cerca de 200 homens a mais para a Força-Tarefa Operação Verão. Nós já estamos terminando compras e licitações para a gente melhorar o espaço que a Prefeitura cede para esses 200 homens da Polícia Militar, extras, para passar a temporada aqui, fora o pessoal da rodoviária e fora o pessoal da civil. Então já tem um espaço que está sendo preparado para receber esse reforço importante, para dar conta dessa demanda que vai ser altíssima. Antes da pandemia, eu tenho um número que, 2019 para 2020, cerca de 400 mil pessoas vieram passar a virada de ano em Bertioga, e a gente espera algo em torno disso também, de 350 a 400 mil pessoas na virada, e picos nos finais de semana, entre 26 de dezembro e até o final de janeiro, de mais de 200 mil pessoas. Então, a Prefeitura, da parte dela, não só está garantindo estadia, insumos, alimentação para toda essa tropa extra, como também nós criamos 2 atividades delegadas aqui em Bertioga, onde a Prefeitura contrata policiais militares com recurso público municipal para eles trabalharem nas horas extras deles, nos dias de folga, para falar o português melhor. Então vai ter também esse reforço, a gente aumentou a carga de atividade delegada também para ter mais homens na rua, assim como também nós recentemente resgatamos algo que havia sido perdido em 2015, que é o Prolabore dos policiais. Então, como incentivo para o policial militar trabalhar em Bertioga, a Prefeitura ela está pagando Prolabore, ou seja, um incentivo em pecúnia para que o policial militar trabalhe ainda mais satisfeito, incentive eles virem mais para Bertioga, escolherem a 3ª companhia de Bertioga para virem trabalhar. Fora isso, nós recentemente, eu pedi o remanejo de um recurso suficiente para a compra de 5 novas viaturas, inclusive 2 delas serão para atividade delegada para a Polícia Militar utilizar. Nós estamos com um projeto para ser licitado agora, o projeto terminou agora, para a construção de um complexo de segurança, que embora
importante frisar, deveria ter falado logo no começo da minha fala sobre segurança, Ivan. A segurança pública, ela é responsabilidade de todos, mas por lei ela é responsabilidade e atribuição do Estado. Nenhum município, prefeito, tem poder de polícia. Então, muitas vezes se confundem essas matrizes de responsabilidades e atribuições. No entanto, a prefeitura está fazendo mais que a parte dela. Ou seja, pagando para o Labore, auxiliando na força de verão, comprando viaturas e algo inédito na história de Bertioga, que a gente está construindo agora, um complexo de segurança com 5 prédios, sendo que um vai ser para a GCM, outro vai ser para a Defesa Civil, todos à margem da rodovia Rio Santos. Outro para a nova Secretaria de Segurança e Central de Operação de Imagens, que a gente está com mais de 600 câmeras linkadas lá. Outro para o Departamento de Operações Ambientais, o novo Departamento de Operações Ambientais, e um outro que vai ser um prédio que nós iremos construir e doar para a nova Delegacia de Polícia de Bertioga. Precisa. Ontem, mas não é responsabilidade do governo, isso aí deveria ser investimento do governo do Estado. E ontem eu reiterei tudo isso com o general Campos, que é o secretário de Estado, e já alertando que a hora que a gente entregar, para não ficar feia a situação para o Estado, para não ficar parecendo um elefante branco, eles vão ter que colocar gente dentro. Lógico. Porque é só o que faltava, a gente não tem como entrar com efetivo, porque é poder de polícia do Estado. Muito bem. Recentemente, há cerca de um mês atrás também, Ivan, tudo isso tem a ver com suporte para esse verão e para os próximos que virão. Tem que ter planejamento, precisa plantar para colher lá na frente. Recentemente, a gente doou uma área de 10 mil metros quadrados para a Polícia Militar, para a construção de uma nova companhia. E foi isso que eu também tive de pauta ontem com o secretário de Estado, para dizer que a área está doada e a gente aguarda a célere construção por parte deles. Você pode dizer onde vai ser essa área ou não? Vai ser na frente da Hípica, tá? Numa área maior, vai demolir aquela companhia pequena, lá no local, ultrapassada, e vai se construir uma nova sede. A margem da rodovia, então. E a marginal vai ser aberta até ali para ter conurbação entre a Riviera e depois a gente vai chegar até o Indaiá para ter ligação entre bairros, independente do trânsito pela Rio Santos. Então, esse, em resumo, bem em resumo, são algumas iniciativas para melhorar a segurança. A gente praticamente, nós temos aqui um paralelo, né? O mar aqui, as cidades litorâneas, com a Dutra, né? Que sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro. Então, nós temos logo no começo aqui, descida por Mogi. Chegamos lá em Caraguatatuba, a descida em Caraguatatuba, e finalmente lá em Ubatuba, por Taubaté, a descida para Ubatuba. Então a gente tem aqui. Bertioga tem 2 ligações, porque ela recebe, na verdade, o tráfego da Rio Santos, quer dizer que capital, Zona Sul, e pega toda a parte aqui de Mogi, atendendo a parte do litoral, a parte da capital e também desse interior de São Paulo, que acaba descendo para cá. Então isso é meio comum. Isso gera um tráfego muito grande. E uma quantidade de turistas, só para dar uma análise, em todos os 5 municípios, nós temos o veranista, que é o turista, então não, pera um pouco, dividindo os públicos. Nós temos o veranista. A pessoa foi, tem uma casa aqui de temporada, mantém essa casa, é cidadão de Bertioga, paga todos os impostos. Gera aqui, emprego, deixa receita aqui, contribui, chega nos finais de semana, temporada de verão desce para cá, e hoje já viu que é uma fonte de renda, que nós temos aí também muita locação feita de imóveis de temporada. Isso daí cresceu muito. Isso daí já tentaram em Caldas Novas, por legislação, tentar. Por enquanto, isso não é aceito. A pessoa realmente pode locar, tal. É muito mais uma questão de conscientização aqui. Aí nós temos aquele turista, que é esse locatário, que veio para passar uma semana, ou numa casa, ou num hotel, ou numa pousada, tal. Também ele tem onde ficar. Ele está lá, chega aqui, então, às vezes exageram na quantidade de pessoas por casa, né? Tem casa com 2 dormitórios. Mas aí eu abro um parênteses.
exagera no número de pessoas no imóvel e acha que é só locar, porque tem um trabalho também que deve acompanhar a locação. Sim. Mas não esqueça que o abuso das pessoas que locaram o seu imóvel vai gerar um prejuízo no teu bolso, no bolso do locador, que a multa vem para o dono do imóvel. Sim, inclusive então é um desrespeito com os vizinhos, é uma falta de consideração com os vizinhos. Então tem que ter uma corresponsabilidade. Quer ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro, de maneira honesta, o imóvel é teu, locar, mas tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Então nós temos um outro tipo de público. E nós temos aquele turista de um dia. Eu digo que a gente está a 40 minutos e a R$40 aqui de Mogi. É R$40, você divide em 5, deu R$8 para cada um. Quer dizer, com 10 mangos cada um, o pessoal desce. Curte a praia. Desce aqui. E desce. E o carro acaba sendo... funcionando como um casco, como um casco de uma tartaruga, como um abrigo. Então a pessoa quer deixar aquilo próximo dele e lá está bebida, está comida, é lá que se troca, é lá que se dorme, tem toda uma situação. Eu sei, participei disso inicialmente, sei que você está apertando, que é a questão das pessoas respeitarem as áreas de estacionamento, os horários e tal, porque senão tudo vem junto, né? Vem aqui, vem o som, vem a bagunça, vem o lixo, tá aqui. Então, primeira medida, e eu sei que continua firme, né, Caio? Por sinal, você, inclusive, restringiu mais ainda esse estacionamento em algumas áreas para realmente organizar essa chegada. Organizar, evitar aglomerações, evitar pistões, pancadões, porque, infelizmente, tem um amigo meu que foi muito preciso na forma como colocou suas palavras. Infelizmente, né, e eu digo isso para você, pai, mãe, que tem filho menor de idade ou tem filho jovem, até maior de idade, mas que mora contigo, né? A responsabilidade é do pai também, da mãe. Para cada criança na rua, jovem na rua, tem 2 pais em casa. Então, como a gente percebe que falta um pouco dessa parceria, dessa compreensão, desse puxão de orelha por parte dos pais, né? Quando é maior de idade, já se sustenta, mora sozinho, o pai não tem o que fazer mais. Mas quando mora em casa, é o mínimo. Então, por conta disso, a gente é obrigado a ser um pouco mais severo e restringir, porque os jovens não respeitam o profissional que está ali debaixo de chuva trabalhando. Então, infelizmente, tem que partir para esse lado, né? Na verdade, eu escrevi até um texto que são os maloqueiros de final de semana, né? Rebelde sem causa. Porque na verdade é o seguinte, olha, eu estou aqui, vou aprontar, estou protegido aqui. Sim. Porque o cara não vai lá onde pega mesmo, ele fica no lugar, aqui protegido, aonde que ele conhece, e ele faz o jogo lá para os amigos, e na verdade dá trabalho para as forças de segurança que tem que proteger eles dos verdadeiros bandidos. Sim, e Ivan, você sabe muito bem o quanto a gente investe e gasta de hora extra. A gente está aumentando efetivos agora, vai ter um grande concurso agora também no início do ano, para mais GCMs e agentes de trânsito também. O que a gente investe em forças-tarefa. Então, semanalmente, religiosamente, é força-tarefa envolvendo agentes da vigilância sanitária, agentes de trânsito, agentes de departamentos de operações ambientais que cuida da poluição sonora também, GCMs, conselho tutelar, pessoal da civil, pessoal da militar, enfim. São equipes, pessoal de abastecimento, equipes de 30 pessoas ou até mesmo mais, rodando a cidade, né? E a gente precisa provocar a reflexão, a conscientização das pessoas para a corresponsabilidade. Isso é muito importante. Na questão de temporada, a tua ideia, você colocou essa experiência do Condesb enfrentando o Covid, e você como presidente, você pretende ter alguma ação assim com esses 5 municípios para se conversar, para se ter algumas questões, porque são comuns, né, Caio? Todos os municípios... A pandemia, Ivan, trouxe para a gente um exemplo que ações metropolitanas, elas promovem um resultado mais eficiente, mais eficaz, mais duradouro, enfim, conscientiza melhor. Assim como houve, através do Conselho da Baixada Santista, o Condesb,
ações regionais a serem promovidas pelo Circuito Litoral Norte, que é a conjunção dessas 5 cidades, Bertioga, São Sebastião, Ubatuba, Caraguá e Ilhabela, também são bem-vindas. É muito mais inteligente também nós vendermos pacotes turísticos dessas 5 cidades, circuitos turísticos, do que vender de uma única cidade. Mostrar os roteiros gastronômicos, roteiros cênicos, roteiros ambientais, históricos, enfim, tudo isso está sendo preparado. É muito mais fácil o diálogo dos 5 municípios do ponto de vista turístico com o Ministério da Saúde, falando os 5 como um circuito. Os 5 municípios falarem com o Lumertz, o secretário de Estado de Turismo. Para eles é muito mais fácil investir dessa maneira, é uma maneira mais inteligente. O que se ganha com isso? O que eu hoje, como presidente do Circuito Litoral Norte, dessas 5 cidades, eu vejo a possibilidade da gente buscar novos polos emissores de turistas para a nossa região. A gente qualificar melhor o turista que vem para cá, não é segregar. É buscar um ticket maior que deixe mais dividendos positivos, receita no município. E com isso gera mais emprego para quem mora na cidade. Então, isso tudo é fabuloso. Isso tudo tem muito sentido. E é o que a gente vem buscando colocar em prática agora. Perfeito, Caio. Bem, assunto não falta, e se a gente ficar aqui... Até amanhã. Mas a gente combinou uma pauta. É. Eu acho que a gente esgotou essa pauta, mas não esgotou o assunto não, nem a possibilidade de você voltar outras vezes para a gente conversar. Chegando agora mais próximo da temporada, tal, eu acho que você vai ter mais novidades também. Muitas. Então eu vou me sentir sempre à vontade de vir te procurar, pedir que você converse com a gente, e quero que você também entenda que nós estamos fazendo um veículo de comunicação. E a ideia é que realmente a gente consiga chegar naquele público hoje da Riviera e consiga transmitir para eles tudo da melhor forma possível. Então, tudo que você tiver, tudo que você precisar conversar com esse público, usa a gente. Então, eu vou aproveitar esse final de programa parabenizando o Ivan, sempre inovador, sempre incentivando boas práticas, sempre politizado e acompanhando a trajetória social, política, urbana, econômica da cidade, e dizer para vocês, em especial amigos e amigas que possuem casa na Riviera, seja para veraneio, para moradia definitiva, enfim, notícia fresquinha. A gente acabou de assinar uma ordem de serviço para iluminação total do trevo da Riviera de São Lourenço, do bairro, e do Angarrua, de frente para o bairro Citimar. Então, vai ser algo muito mais seguro, digamos assim, para a mobilidade, travessia, vai ficar fantástico. Iluminação de LED, um grande investimento e dando sequência à nossa expansão de iluminação pública. Dizer para vocês também, que estão acompanhando o programa, que já vão me convidar para o próximo podcast aqui com o Ivan, porque na próxima a gente vai apresentar um inusitado, inédito, ousado programa turístico para Bertioga. Tá? Nós está saindo do forno um grande projeto e um grande investimento para tornar Bertioga uma cidade turística os 365 dias do ano. Estou muito entusiasmado, não vejo a hora de anunciar, mas para que eu possa anunciar com ele por completo, a gente precisa de mais umas 2 semanas. Em breve vocês vão conhecer esse projeto ousado, inédito e que vai trazer muito o que fazer às 4 estações do ano, para todas as faixas etárias, em especial para os jovens terem o que fazer o ano inteiro, Ivan. Próximo assunto é turismo. Eu vou me preparar também, porque eu vou pegar o prefeito e apertar ele aqui. Caio, obrigado, viu? Parabéns. Um abraço.